Sim. Em primeiro lugar, bom dia, Shabbat Shalom. Essa Parashá, ela tem um início Chabad. Assim, dificilmente quando chega a Parashat Vayera vai ter algum lugar Chabad que não vai contar essa história. Meus falas, todo ano, quase que nem a Haggadah de Pesach, você conta a história da saída do Egito, enfim. Então, quando chega para Parashat Vayera, praticamente todo ano, quando você vai para alguma Bet Knesset Chabad, de modo geral, o pessoal lembra da seguinte história. Parashat Vayera. E o quinto Rebbe, Rebbe Reshab, Rav Shalom Dovber, era uma criança de 4, 5 anos. E aí era o costume que, como eles eram crianças pequenas, o avô deles, que era o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe, ele chamava sempre os netinhos para testá-los. Ele perguntava para eles o que eles estavam estudando, se estavam estudando Mishnah ou Humash, e ele também cobrava dos pequenininhos se eles sabiam a tradução da Tefilá, do Sidur. Ou seja, a orientação para os Melamdim, para os professores do Heider, é que tinha que ensinar também a tradução da Tefilá, além de Humash, além de Mishnah, além de outras coisas. Muito bem. Numa dessas visitas do netinho para o vovô, Parashat Vayera, estava lá o netinho, Rebbe Reshab, ainda não era Rebbe, óbvio, era um garoto de 4, 5 anos, e ele estava com seu avô, Tzemach Tzedek, e ele começa a chorar. Isso foi num Shabbat, Parashat Vayera. E aí então Tzemach Tzedek pergunta para ele, por que você está chorando? E o Rebbe Reshab diz, por que Hashem apareceu para Avraham Avinu e não aparece para a gente? Ele tinha estudado, logo no início da Parashá, está escrito, Vayera elav Hashem belolei Mamre. Hashem apareceu para Avraham na planície de Mamre, Vehu Yoshev petach haohel kechom hayom, e Avraham estava sentado na porta da sua tenda, porque o dia estava quente, ele estava esperando visitas, e era o terceiro dia do Brit Milá, para quem lembra ainda da história, enfim. E Hashem fez o dia especialmente quente, assim Urashi menciona, justamente para que não perturbassem Avraham. Ele estava num momento delicado, era um jovem de 100 anos de idade, que tinha acabado de fazer um Brit Milá, e aqui estava no terceiro dia. O terceiro dia, naquela época, era mais complicado. Hashem queria poupá-lo, e no entanto ele insistia, não, eu quero receber visitas, eu quero poder fazer a mitzvah de Achnasat Orchim, enfim. Essa é a história. E aí Hashem aparece para Avraham. E o menino, Rebbe Reshab, ele se volta para o avô e pergunta, e chora. Ele não só pergunta, ele chora. O avô pergunta o que está acontecendo, e ele está chorando porque ele está frustrado. Por que Hashem não aparece para a gente? Por que Hashem aparece para Avraham Avinu, e por que Hashem não aparece para a gente? E aí o Tzemach Tzedek, o avô dele, o terceiro Rebbe, responde, quando um Yehudi, um tzadik, como Avraham Avinu, ele decide que aos 99 anos de idade, ele tem que fazer o Brit Milá, perdão, eu falei 100, era 99, aos 99 anos de idade ele resolve fazer um Brit Milá, então ele merece que Hashem apareça para ele. Essa é a história. Sim? Então, essa história, bem ou mal, vai ser contada, pelo menos nos Batei Knesset Chabad, eu creio que vão mencionar isso, porque faz parte dessa Parashá. O que quer dizer, faz parte dessa Parashá? O próprio Rebbe pergunta se a gente teve o mérito de receber essa história, porque, veja bem, quem sabe o que aconteceu? O Tzemach Tzedek e o Rebbe Reshab. Para quem isso foi passado? Para o sogro do Rebbe.
sim? Filho do Rebbe Rashab. Podia ter ficado com ele. Mas se ele contou essa história pra gente, divulgou essa história pra gente, é porque essa história tem alguma coisa a ver com a gente. Veja bem, é bem provável que Hassidim de gerações anteriores não soubessem dessa história inteira. E nós é que estamos tendo o privilégio de conhecer. Então a pergunta do Rebbe é simples. Como isso afeta, ou o que a gente aprende disso para o nosso dia a dia? Como que essa história, de alguma maneira, pode ser colocada na prática? Por nós. Então, primeiro, o Rebbe explica que essa não foi a primeira vez que a chama apareceu para Abraham. Vejam bem, na semana passada, Parshat Lech Lecha começa assim. Hashem está falando com Abraham, Lech Lecha, Me'artzecha. Então Hashem já apareceu para Abraham anteriormente. Então, qual é a diferença? Por que não perguntou lá em Lech Lecha? Tá? Mas tem uma diferença muito grande. Sem entrar em todos os detalhes técnicos, tá? Mas enquanto Abraham não tinha o Brit Milá, a revelação de Hashem para ele foi de um nível muito, muito limitado. Por quê? Porque ele não estava fisicamente preparado para receber tanta Kedushá. Agora que Hashem aparece para Abraham depois do Brit Milá, a revelação que ele recebeu é de um nível muito elevado, e essa revelação o Rebbe Rashab também queria. E é interessante como que Hassidut pega esse passuk e traduz ele de uma forma um pouquinho mais profunda. Vamos para dentro do Humash, tá? Vayera elav Hashem. Hashem apareceu para ele, não diz quem é. Não está escrito Abraham. Elav, para ele. Aí continua. Elolei Mamre, planície de Mamre, ele está sentado na porta da tenda, que Chom Hayom, e o dia está quente. Hassidut explica esse passuk da seguinte maneira. Agora que Abraham fez o Brit Milá, fisicamente, o corpo dele está conectado com Hashem. Tem uma mitzvah no corpo de Abraham. O corpo de Abraham está ligado com uma mitzvah. Não é só um objeto qualquer fora dele, ele próprio está ligado com uma mitzvah. A partir desse momento, o que ele pode absorver de Kedushá é muito maior. E o Rebbe menciona uma coisa muito curiosa. A Gemara diz que tem uma sechet que trata de nedarim, de promessas. A Gemara fala o seguinte: alguém que diz eu não vou... Opa, tem uma pergunta de semana passada sobre isso. Depois eu vejo aí, Gilda. Vamos lá. Alguém faz uma promessa que ele não quer ter proveito, não quer participar de uma refeição, enfim, ele jura que não vai comer de ninguém que é circunciso. Ninguém que tem Brit Milá. A Gemara diz que ele não pode participar de uma refeição, nem mesmo com um Yehudi que não tem Brit Milá. Um Yehudi que não tem Brit Milá. Sim? Em teoria, ele pode sentar com um Goi que tem Brit Milá. Muito doido isso. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que a mitzvah foi dada para Avraham, todos os descendentes de Abraham estão conectados com a mitzvah de Brit Milá. Quem não é descendente de Abraham não está conectado, por mais que ele faça, é uma fimose, é chamado de outra coisa, mas não é chamado de Brit Milá. E até o Yehudi, que talvez não tenha feito Brit Milá, também é considerado como se ele tivesse, porque ele é herdeiro de Abraham, ele está conectado com Abraham.
Não é só isso. No Birkat Hamazon, a gente tem no Delecha, Hashem Elokeinu al shenichat lavotenu eretz chemda tová. Sim? Lembra aí do texto? E aí depois para frente está escrito Ve'al britcha shechatamta bipsarenu. No Birkat Hamazon a gente agradece a Hashem também pelo pacto que ele fez na nossa carne. Está no Birkat Hamazon. Segunda brachá do Birkat Hamazon, quando a gente agradece quando a gente agradece que Hashem nos deu a terra de Israel como herança, a gente também agradece pelo Brit Milá. A conexão está aqui na Parashá. Ou seja, a partir do momento que Abraham faz o Brit Milá, os seus descendentes têm agora o direito, o privilégio de ter uma conexão com a terra de Israel. Porque ela também tem que duchar, assim como o Brit Milá, então isso conecta o Yehudi com a terra de Israel. Só que se você fala isso na segunda brachá do Birkat Hamazon, então as mulheres tinham que estar isentas dessa brachá. Não? Pula. Como é que eu posso dizer uma frase dessas? Isso se aplica só aos homens, não se aplica às mulheres. Sei? Mas eu não conheço nenhum sidur onde está escrito aqui as mulheres pulam. Ou não pulam assim, pulam, entende? Ou seja, a ideia é de que todo mundo fala isso. Então a Gemara fala uma coisa muito simples. Todas as mulheres são consideradas keman de mahali adami. É como se todas elas também tivessem Brit Milá. Porque o pacto foi feito com todo mundo. Tá todo mundo... A carne do Yehudi, a pele do Yehudi, o corpo do Yehudi, de todos os Yehudim estão conectados com Hashem através dessa mitzvah. E vai mais longe. A gente encontra na Torá 13 vezes que Hashem fala sobre a ideia de que o Brit Milá é um pacto. Então são 13 pactos que estão ligados com o Brit Milá. E as palavras, não é apenas uma ação pontual que Abraham fez lá atrás. A partir daí, começou uma conexão muito forte entre o material e o espiritual para os descendentes de Abraham. Tá? Ou seja, o Brit Milá é um ponto de conexão entre o espiritual mais elevado e o material mais físico. Antes, Abraham não aguentaria receber uma revelação de Hashem tão grande como ele recebeu depois do Brit Milá. O corpo dele não estava preparado para isso. Tá? E essa frase está embutida, essa ideia está embutida dentro da frase e Abraham estava sentado ali, kechom hayom, com o calor do dia. No Teilim, e também no Tânia, nós encontramos um pasuk que diz que Shemesh umagen havaye Elokim. Essa é uma frase no Teilim. Do mesmo jeito que você tem o sol, Shemesh, você tem Magen, você tem um escudo, uma coisa que protege você. Às vezes protege você da luz do sol, que está muito forte. Tá? Assim também é a relação entre o nome Havaye, Yud-Kei Vav-Kei, e o nome Elokim. O nome Yud-Kei Vav-Kei é revelação, e o nome Elokim é de Tzimtzum, é Gvurá, é de restrição. Ele esconde. Para Hashem criar o mundo, Bereshit bara Elokim. Sim? Porque o mundo não está preparado ainda para tanta revelação divina. Tá? Mas, Vaierá Elav Hashem. Hashem aparece para Abraham. O que significa isso? Kechom Hayom. O dia está quente. Tiraram o escudo. Ele não precisa mais de Shem Elokim para se conectar com Hashem. Agora a revelação vem de um nível mais alto. O próprio sol ilumina direto para ele. Sim? Então, através desse pacto do Brit Milá, todos os Yehudim se conectam com Hashem de uma forma totalmente diferente. O que significa que agora a gente está mais próximo
daquilo que Hashem quer. Ou seja, o objetivo de toda a criação é fazer deste mundo uma moradia para Hashem. Dirá betartonim. O que significa uma moradia neste mundo físico? Para todo mundo que já estudou, eu acho que não é novidade, mas é importante a gente frisar. Quando a pessoa está na sua casa, ela revela a sua essência. Essa é a ideia de estar na casa, na sua própria casa. Ou seja, todos os mundos, os anjos, Atzilut e acima de Atzilut, não têm acesso a essa revelação de Hashem. O único lugar onde ele se apresenta na sua essência é aqui embaixo. E essa é a ideia de que Abraham abre o caminho para esse projeto de fazer desse mundo uma moradia para Hashem. Ele começa a conectar, através dessa primeira mitzvah que ele recebe, ele começa a conectar o material com o espiritual e tira as barreiras, tira os escudos ou as coisas que escondem a revelação de Hashem. E isso vai ajudar a gente um pouquinho a entender o que toda essa história tem a ver com a gente. Por quê? Porque o que está se falando aqui é que é preciso fazer um esforço. A pergunta do garoto, do menino de 4 anos, é por que Hashem aparece para Abraham Avinu e não para a gente? Por quê? Tinha que aparecer para a gente, porque se ele é Avinu, se ele é o nosso ancestral, patriarca, então, se apareceu para ele, a gente também herdou essa possibilidade de receber, de poder enxergar Hashem. Então a pergunta é válida. E o que o Tzemach Tzedek responde para ele? Mas tem que fazer um esforço. A gente herdou isso, claro. A partir do momento que Abraham se conecta com Hashem, todos nós estamos conectados com Hashem. Mas tem que fazer um esforço. Cada um no seu nível. Para Abraham ele teve o nível dele. A gente, cada um tem que fazer o seu esforço para revelar Hashem aqui embaixo, neste mundo físico, com o esforço pessoal de cada um. Ou seja, na medida que cada um faz além do que ele está acostumado a fazer, aí sim ele está conectando mais o físico com o espiritual. E o Rebbe menciona uma coisa muito curiosa. Já que essa história foi transmitida para a gente, e nessa história tem uma criança, não é um cabalista, não é uma pessoa mística que está querendo enxergar Hashem, é uma criança de 4 anos. Isso significa que a gente pode esperar das nossas crianças que elas realmente querem ver Hashem. E a gente tem que educar as nossas crianças de tal maneira que elas, sim, queiram e possam eventualmente ver Hashem. Quando o Mashiach chegar, com certeza isso vai ser literal. Mas antes disso, confie que não só o Rebbe Reshab faz essa pergunta. Hoje em dia, que a gente está mais próximo da vinda de Mashiach, todas as nossas crianças têm a capacidade de fazer essa pergunta, tem a capacidade, tem a vontade de enxergar Hashem como o Rebbe Reshab. E a gente não pode subestimar as crianças. A gente tem que dar o máximo para elas, porque elas provavelmente vão chegar mais longe do que a gente. Uma vez que essa história foi passada para a gente, é para a gente aprender isso. Não subestime uma criança de 4 anos que quer ver Hashem. Elas querem. E todas elas querem. E não só isso, o Rebbe vai mais longe. Todo Yehudi quer fazer mitzvot. É uma coisa óbvia. Isso está na alma de todo Yehudi. Então, a gente tem que apenas incentivar os Yehudim a fazer. E com isso, eu queria entrar numa outra questão que não está aqui nessa Sihá, mas que eu estava
esperando há mais ou menos uns 20 anos e chegou. Explico. Vocês devem saber que, de modo geral, lá em Nova York, existe o JEM, Jewish Educational Media, que é um grupo de pessoas que estão fazendo entrevistas com pessoas que tiveram audiências com o Rebbe e Hidut. Além disso, estão recuperando material de Fabrengens e vídeos e tudo mais. Toda essa parte tecnológica está sendo já trabalhada há muito tempo. E eles encontraram um cavalheiro, um senhor, que foi o diretor da maior escola de moças de Nova York, o Beit Yaakov de Borough Park. Para vocês terem uma ideia, o Beit Yaakov de Borough Park tem aproximadamente, pelo menos que eu saiba, recentemente tinha 2.000 meninas. Esse senhor, Osher Lemel Ehrenreich, foi diretor da escola durante 67 anos. Não é pouca coisa. Muito bem. Infelizmente, quando fui pesquisar a história, eu descobri que ele faleceu há 3 meses atrás. Uma pena. Em agosto desse ano. Mas a entrevista foi feita com ele em 2015 e foi liberada para esse Shabbat. E nessa entrevista que fizeram com ele, perguntaram, ele não vem de família Chabad, muito pelo contrário, ele vem de uma família Litai, não é exatamente próximo de Chabad, ao contrário, tá? Qual é a conexão dele com o Rebbe? Então, ele conta que na escola dele tinham meninas de uma determinada família chamada Rubashkin. Eu acho que o pessoal conhece hoje já quem é a família Rubashkin, tá? E o pai dessas meninas foi uma vez falar com o diretor e ele perguntou para ele: por que você não fala com o Rebbe? Você não tem nenhuma questão, nenhuma curiosidade de esclarecer alguma coisa com o Rebbe? E ele disse, realmente, nunca me passou a ideia, mas agora que você está levantando a questão, sim, aqui na escola nós temos muitos questionamentos. Veja bem, a gente está falando de anos 50, tá? 50 para 60, por aí, o mundo estava virado, tá? Os Beatles enfim, tudo nos Estados Unidos, tudo que era normal virou anormal. A música virou anormal, a roupa virou anormal, as pessoas estavam ficando anormais, todo mundo achando que estava tudo mexiga, né? E era um desafio muito grande, principalmente para as meninas, nesse ambiente cultural maluco, e eles não estavam com... Eles tinham questionamentos, eles tinham dúvidas sobre o que fazer. Então, ele falou, sim, uma boa ideia. Ele convocou algumas pessoas da diretoria da escola e algumas pessoas que apoiavam a escola, um grupo de 3, 4 pessoas, talvez 5, não me lembro agora, e marcaram uma yehidut, uma audiência com o Rebbe. Nessa audiência, eles tiveram oportunidade de questionar, de perguntar muitas coisas interessantes para o Rebbe. Eu não sei se vou conseguir passar todas. Eu passei para todo mundo já a tradução em português, inclusive está aí no grupo do WhatsApp, tá? E algumas das perguntas que ele faz são as seguintes: qual é o ponto alto, qual é o mais importante na educação? E o Rebbe responde para ele: o ponto alto da educação é não intimidar as crianças. É não criar medo. Houve época em que você, usando o medo, conseguia botar as crianças na linha.
Hoje você não enfatiza o medo, você enfatiza o amor. Ou seja, você foca no positivo e enfatiza isso, o quanto elas podem fazer, o quanto elas devem fazer, o quanto elas conseguem fazer. É isso que deve ser enfatizado. Fala sobre a grandeza de Hashem, fala sobre como cada pessoa é importante, fala sobre como a alma é um pedaço de Hashem que está dentro de cada um de nós e que a gente tem que lembrar que Hashem está presente o tempo todo. E mais importante, que a gente tem que ter orgulho de ser meninas judias. Nunca ter vergonha daquilo que você é. Isso é uma coisa. Muito bem. Depois o Rebbe estava preocupado com os professores de português, da área laica. Eles estavam muito preocupados naquela época em contratar bons professores. Professores com uma formação acadêmica boa, com um treinamento bom, com uma experiência boa. Não necessariamente judeus, ou sim judeus, ou não necessariamente religiosos. E eles achavam que com isso, pelo menos, vão ter uma boa educação para as crianças. Sim? O Rebbe disse para eles, mesmo no departamento de estudos seculares, é muito melhor ter um professor religioso. E de preferência que estudou no Beit Yaakov também, a escola chamava Beit Yaakov. Tá? Melhor do que alguém que não representa esses valores. E é melhor do que alguém que tem um treinamento bom em educação. Porque aqui o importante é passar valores. Tá. Outra questão que preocupava o diretor da escola, tem muitos trechos da Torá delicados. Como é que a gente pode passar isso para a criança? A história de David e Batsheva, por exemplo, e outras histórias um pouco complicadas que você tem na Torá. Como que a gente faz? Bom, a resposta do Rebbe foi o seguinte: toda a Torá tem que ser ensinada com o objetivo certo. Ou seja, cada história da Torá tem a santidade da Torá. E é só ensinar de acordo com a orientação dos nossos sábios. Não tem que ter vergonha de nenhum trecho da Torá. Mas tem que estar firme sobre o que você está falando. Estude o que a Gemara fala sobre isso, estude o que os Chachamim falam sobre isso e passa a história. E aí o Rebbe falou uma coisa curiosa, que eu disse há 20 anos atrás, e o pessoal até hoje não me ouve, mas não vem ao caso. Tem um livro chamado Dat Sofrim ala Tanakh, um livro que foi escrito por um educador americano que está em Israel, enfim, um israelense, e os livros dele chegaram também nos Estados Unidos. Tá? Ele não é Chabad, ele não é um Hassid, mas ele escreveu livros sobre o Humash e o Tanakh, usando uma linguagem moderna, mas apresentando o ponto de vista de Chachamim. Já naquela época, o Rebbe falou, usem os livros dele. Foram feitos para o pessoal da nossa época. E aí a pergunta foi, e em relação aos livros das matérias laicas? É um problema. Eles passam ideias não corretas, como as ideias da ciência, a idade da Terra, teoria da evolução. E aqui o Rebbe foi muito claro com ele. O Rebbe falou muito claro que ele é contra cortar pedaços do livro ou cobrir pedaços do livro que tenham essas matérias. Isso só estimula a curiosidade dos alunos, que vão querer saber o que está oculto, escondido ou riscado por trás disso. Tá? E isso não é bom. O ideal seria que a própria escola produzisse o seu próprio livro de matérias laicas, com a sua filosofia. Aí você não tem problema nenhum. Tá? E depois eles realmente encontraram livros apropriados. Mas o Rebbe disse, não há conflito entre a Torá e a ciência, mas se você tem que explicar, se está no livro, você tem que dizer sim. Alguns pensam assim,
mas nós não pensamos. Não esconde, não precisa fugir, não precisa ter medo disso. Tá. E outra coisa que o Rebbe enfatizou, curiosamente, mulheres devem ensinar mulheres. Eles tinham uma ideia de que homens estavam mais preparados para ensinar a Torá para mulheres. Porque homens estudaram mais em yeshiva, conhecem mais, têm mais background, enfim, então tem mais bagagem. O Rebbe disse, não. É preferível, claro, não tem jeito, é preferível que mulheres passem Torá para mulheres. Porque tem coisas subjetivas que as mulheres vão passar que os homens não passam. As mulheres têm um sentimento de Irat Shamayim mais profundo e mais intuitivo que os homens não têm. E isso tem que passar para as meninas. E tem o lado emocional que as mulheres certamente têm mais desenvolvido e que tem como passar, e as meninas precisam receber isso de uma mulher. No final da Yehidut, o diretor da escola pensou consigo mesmo, graças a Deus, que o Rebbe não levantou a questão de por que o diretor da escola é um homem. Enfim, e o Rebbe realmente não questionou isso, e ele foi o diretor durante 67 anos. Tá? Ou seja, muitas questões que já perturbavam a gente há 20 anos atrás aqui no Heider, e as respostas, eu me lembro que a gente já tinha falado sobre isso, nós montamos o material do Heider há 20 anos atrás, sentamos matéria por matéria, enfim, tudo isso foi feito. Tá? Tudo que está aqui, só que eu não tinha achado escrito. Eu sabia isso, belo pé, eu ouvi isso vários anos e tudo mais, o livro do Dat Sofrim, enfim, sobre o Humash, tudo isso, e a gente, Baruch Hashem, teve uma época que a gente conseguiu introduzir isso. Fica aqui só a sugestão, eu não posso fazer mais do que isso, como saiu exatamente este Shabbat, então eu passei para vocês todo o texto traduzido, eu espero que seja útil para alguma coisa, se a gente puder usar em algo, mas é importante a gente lembrar que as crianças querem ver Hashem. Então a gente tem que dar para elas o máximo que a gente pode. E a Rebbe já explicou, no caso das mulheres, mulheres ensinam mulheres. Isso tem um valor especial também. Pessoal, Shabbat Shalom, muita brachá para todo mundo e que a gente possa estar logo com Mashiach, em Yerushalayim, terceiro Beit HaMikdash, Meirab Ameno. Amém. Tudo de bom. Obrigada. De nada, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Sim, faz essa tua. Sim, diga. Sim, estou ouvindo. Hello? Hello, estou ouvindo. Estou. Hello.